Alô, som. Acesse www.nomesagrado.com, site oficial do povo de Ajuru, e Benicone Hadash Berit Benelube, comunidade internacional, filho do novo concerto. Chamamos atenção nessa manhã. Vamos ler. Baru Ata Ia Melea Roland Aet Natan Lanu Et Yaoshua Big Kes Nunu Galanu Moshalnu Aleka Hami Baru Ata Et Yaoshua Mashiach. Bendito seja Yah, nosso Criador, Rei do Universo, que nos deste Yaoshua, teu Filho, como nosso Mashiach, nosso Redentor, nosso Salvador, a expiação do nosso Senhor, que deste os 3 livros, a Torá Teixa, o livro Sefete, o livro da criação, dado ao povo judaico. A Tonask, de Torá, N de Nehi, profeta, S e H de Shereli, apóstolo enviado, e K de Ketrorim, escrito, que foi escrito em papiros, na folha egípcia. Vamos ler o livro, a carta de Shaul a Filipe, capítulo 2. O nome e sobre todos os nomes. Vamos considerar alguns versículos aqui, no versículo 21 do capítulo 2. Da carta de Shaul a Filipos. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é do Mashiach e Yaoshua. Mas confio no Eterno, que também eu mesmo, em breve irei ter convosco. Porque Yah é que opera em vós, tanto no querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazeis todas as coisas sem murmuração e sem contendas. Tendo a palavra da vida, para que no dia do Mashiach possa exaltar de não ter corrido em trabalho em vão. Essa hora que se aproxima, uma das horas de reverência. A hora, meus amados, em que nossos órgãos, nosso paladar, nosso cérebro e nossa consciência. E você se retira desse local de trabalho, seja qualquer dia, e você vai para sua casa, tomar um banho, descansar e ter um belo almoço, como aqui no Brasil, na Bahia, chama de uma boa feijoada. Ainda existe no Brasil e existe na cidade de Piauí pessoas que estão passando fome. Enquanto o ser humano estiver vivo, todos nós sabemos, ele vai sentir fome, necessidade.
Mas o problema não é a fome, nem a necessidade do alimento. A desigualdade que nós vemos sempre falando por aí, a desigualdade, a falta de amor. Como? Falta de amor? Se você trabalha para manter sua família, como é que você vai manter pessoa? Você pode dar uma ajuda hoje, amanhã mais um pouquinho, mas se ficar todos os dias, até na própria casa dos nossos pais, se começar a se alimentar sem trabalhar, o que é que nosso pai vai dizer? Se perder o desequilíbrio, vai chamar de vagabundo. E eu pergunto a você, é assim que se deve educar? Infelizmente, os pais também são culpados das coisas que estão acontecendo no Brasil, no mundo. Mas você, eu, se pensarmos diferente, e agora a gente olha para 4 cantos, não tem emprego. Estou falando isso no Brasil, no mundo. Daí os Estados Unidos, maior desemprego, América. América que era o país do equilíbrio financeiro, está se quebrando. A Europa, e a gente sabe que muitos países são ricos, e esse país é rico. Mas as pessoas ainda passam fome e desemprego. Agora vamos voltar para o primeiro mundo. Israel. Primeiro mundo, Israel. E a Yoshua viu pessoas passando fome. E a época em que nasceu Yoshua tinha um governo chamado Késia, apelidado de César Augusto. E o povo vivia escravizado, sofrendo, porque aquele povo tem um traço de uma história que o Eterno, Yahshadai, aquele que você não sabe, que você não viu, que eu não vi, que se esconde nas profunda e distância, mas ele está olhando para a terra. Ele sempre esteve, e ele cria agora 2 filhos, Adão e Rava, e coloca naquele lugar conhecido como o paraíso. Eles tinham tudo. E quando Satã estava lá em cima, ele queria que Yoshua o adorasse, e os anjos. E foi por isso que o Eterno expulsou ele. Ele vai agora naquele paraíso. Ninguém sabia o que era sofrimento, desgaste mental, físico, fome. E foi ali que nossos primeiros pais foram adorar. Caiu. E o Eterno, do jeito que fez com Satã, fez com ele. Expulsou do jardim, do Acama, o Éden. De lá para cá, meus amigos, veio a fome. De lá para cá veio a fome. Veio a morte. Os crimes. E tudo isso tomou porte de hoje, como eu vejo 2 garotinhos ali criticando. Assim também começou. Imagine você, quando Yoshua chegou e que disse que ele era Hex Amalek. O que foi que fizeram? Cuspiram, bateram. E agora Yoshua chega e diz que é rei, e vê o povo passando fome, e ele chama um dos discípulos, pescador,
Caifá. Eles transformaram em Pedro e construíram a igreja de São Pedro. E agora, meus amados, aquele pescador joga de vários ângulos e não pega peixe. E o Eterno, Yahushua manda ele jogar. E não deu nada. E agora aquele povo vê muitos peixes. E o povo pobre, temos certeza que foram e comunicaram a Késia que ele estava dando peixe. E ele estava curando as pessoas. A primeira atitude de Késia era esta. Késia fez uma lei que todos que dissessem que era rei, Rex ou Amulek seria pendurado no madeiro. Não era cruz, porque a cruz foi citada depois, no século XIV, porque ele veio no primeiro século. E condena ele. E invadiu o território judaico, aquele povo que saiu do Mitzraim, do Egito, para ter a independência. E você, comerciante, e você que está nos ouvindo, e você, trabalhador, sabe. A competição da sociedade que nós temos, cada pessoa luta para ter sua independência. O que é independência? Não depender de ninguém. No bom sentido econômico. Essa é a luta. Começou no Egito o comércio. Invadiu e o território do inimigo invadiu ali. E fritou e fez dos seus deuses, seus nomes e sua adoração. E o Eterno agora aparece e diz: olha, Moshe, avisa o povo que meu nome é Yashadai. E Moshe disse: ah, esse povo vai me ouvir nada. Ele disse: fale, fale. Assim. A mesma coisa no Oxe. O povo estava envolvido na idolatria, na prostituição, nos crimes, em tudo estava se envolvido. E o Eterno disse: eu vou acabar com essa nação, e acabou com água. Ah, quem está na igreja e às vezes pensa: não vai cair nada na igreja assim, vai cair praga nas igrejas. Onde não tiver o nome de Yashadai, de Yahushua, seu filho, se cuide. E quando ele disse: sai de lá, meu povo, ele também disse-lhe, no livro que eles titularam, o livro que eles colocaram em palavra grega, Apocalipse, não é o Risaion que ele falou. E quando ele também disse: olha, o meu povo blasfema constantemente esse Israel. Por que Israel? Porque todos os profetas tinham o nome de Yah, Israel. Até a sua nação, eles mudaram. Jerusalém nunca foi chamada pelo Eterno de Jerusalém. Tudo com o nome dele. Yerushalém. Israel nunca foi os políticos romanos. Yashurum. É esse Yashurum de Jacob, de Abraão, de Isaac. E ele disse: e eu apareci a esses três, mas meu povo não me conheceu. Nasci a Rona.
E a rola está como se fosse eu, aqui, falando. E ele diria, e ele disse, e ele falou, eu sou a voz que clama no deserto. O que é clamar no deserto? É anunciar no deserto. É como nós estamos falando aqui, eu sei que tem gente inteligente que está nos ouvindo. Tem uns que estão querendo entender e não vai entender. Porque não é para todos. Porque ele sabe o coração, a mente, o intuito. Onde no subconsciente, onde a pessoa não conhece. Quando a gente fala nessas igrejas, tudo está errado. Porque não fala do nome daquele que morreu no madeiro. Se não fosse assim, Yahushua não tinha dito. Que está até na Bíblia deles. Que é cópia dessa que está aqui. Que privilégio para mim, nem Piauí, nem Tabuna, nem Salvador, nenhuma igreja, ninguém tem a original. Eu tenho porque o Eterno me iluminou e depois o Rabino de Israel veio só Piauí me entregar. Ilhéus, Itabuna, Vitória da Conquista, 3 milhões de habitantes em Salvador. Ninguém nunca ouviu. Você que está nos assistindo aí, você já viu falar em Yahushua HaMashiach? Nunca. Se você botar no Google, o Y vai aparecer em Yahushua. E você vai ver que ninguém fala o nome de Yahushua. Se a pessoa, qualquer evangélico, qualquer estudioso, abrir a Bíblia que é cópia, ali está chovalhada, a palavra do Criador está ali, mas está misturada. Você quer ver? Eu vou citar alguns versículos, talvez você já ouviu falar. Muitos evangélicos, muitos pastores dizem assim, Oxalá. Você sabe o que é Oxalá? Ubanda, macumba, agente satânico. Se você abrir Apocalipse, o livro que eles colocaram, que tiraram de Risaion, que foi escrito pelo Sherili. E se você abrir Apocalipse 13, versículo 6, está lá escrito, e eles mudaram o nome de Deus. Você sabia que o nome, o título, o adjetivo Deus, nunca foi pronunciado pelo Filho do Eterno? É porque é eterno, é título, adjetivo. Criador é título. Porque nós invadimos e começamos a acreditar numa cultura romana. Tudo que entrou no Brasil foi europeu. E nós não temos nem a nossa própria língua. Os índios têm suas próprias línguas. Se você não sabe, os índios não veio como historiador, eu que estudei história sei. Não veio do Estreito de Bering, não. Não veio dos